resposta que me foi oferecida, que me foi indicada, foi exatamente essa, não é? Seguimento de Jesus e a vocação leiga, entre parênteses, inaciã. Tá certo? Então, esse foi o tema que me foi oferecido, né? Então, segmento e vocação leiga. Em primeiro lugar, o segmento de Jesus não faz distinção entre leigo, sacerdote, entre leigos, clérigos, religiosos que também são leigos. Não há uma sustentação, não é, da vida consagrada a contar pelo próprio Evangelho. As condicionais de Jesus no Evangelho é: se alguém quiser me seguir, certo? Tome a cada dia a sua cruz, né? E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai encontrá-lo. Portanto, não está contemplado, mesmo porque, né, no tempo mesmo da escritura do Evangelho, a estrutura que nós temos hoje na igreja não está pensada. Não é verdade? O Novo Testamento tem alguma estrutura eclesial, mas não tem a estrutura que nós temos hoje na igreja, que foi se cristalizando, se confirmando ao longo de séculos. Certo? A igreja não se pensou, né? Não foi pensada com essa estrutura que nós temos, muito menos no âmbito do Novo Testamento, porque o cristianismo na origem não se pensava distante do judaísmo. Na verdade, isso foi, na verdade, a consequência histórica de um conflito, a gente podia dizer, da observância da lei, não é? Com a lógica do Evangelho de Jesus Cristo. Uma ruptura causada praticamente para isso. Portanto, o segmento, nós temos que tratar que o segmento de Jesus, ele é válido, e as condições para o segmento de Jesus, ele é válido para que não importa qual vocação específica. Quem regula a vocação específica, não é? São os institutos, são as dioceses, mas não o Evangelho. E nós vamos falar a partir do Evangelho, e não da vocação específica. Tá certo? Jesus não chamou Pedro para ser padre, chamou Pedro para seguir. Não é verdade? Não chamou o seu irmão André para a mesma coisa, chamou para seguir. Não é? Pedro, inclusive, tem uma sogra, né? Da mulher dele a gente não sabe nada, mas da sogra a gente sabe que está mencionado, talvez, não é? Ela tivesse algum papel importante, não é? Na vida de Pedro, por isso ela é mencionada. Jesus até a curou por uma enfermidade, não é? E assim por diante. As mulheres que seguiam Jesus, no início do capítulo 8, não foram chamadas para uma vocação X ou Y, porque isso não existia, não é verdade? Eram mulheres, diz o capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, da qual Jesus tinha expulsado muitos males, entre as quais Maria Madalena seguia Jesus, Maria, né, mãe de Cleofas, e assim por diante. Tá certo? Portanto, me parece que não convém a gente fazer essa distinção da vocação leiga, mas nós nos perguntarmos a que nós somos chamados. Né? Entende? A que nós somos chamados? A que o Senhor nos chama propriamente para seguir? Não é? Qual é a condição? Eu queria partir do texto de Lucas 9, 57 a 62. Não é? Lucas 9, 57 a 62. Eu vou ler aqui no meu próprio celular, onde eu tenho uma Bíblia, tá certo? Eu vou ler aqui mesmo o texto que nós estamos, aqui nós estamos nos referindo, né? Então, Lucas 9, 57 a 62. Diz assim: enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus. Em primeiro lugar, essa questão do caminho é importante. Nós iniciamos aqui em 9:57, um pouco antes disso, uma parte central
do Evangelho segundo São Lucas, que comumente é a parte chamada da subida de Jesus para Jerusalém. Uma metáfora para dizer da sua subida para o Pai, do seu caminho para o Pai. Tá certo? E essa sessão central ela é inaugurada em 9:51, portanto, alguns versículos antes desse, não é, em que o evangelista diz, não é, tendo chegado o tempo em que ia ser tirado deste mundo, a frase é essa: Jesus endureceu a sua face para subir para Jerusalém. Não é que Jesus tomou resolutamente, como escamoteia nossas traduções em vernáculo, não é? Jesus tomou resolutamente, não é, a decisão de subir para Jerusalém. Não. A expressão correta é essa: Jesus endureceu a sua face para subir para Jerusalém. Uma frase dessa só se encontra no profeta Ezequiel. Certo? É aqui e no profeta Ezequiel. É uma frase que tem o sentido de julgamento. Ele sobe para Jerusalém para julgar Jerusalém. Lembra que sobre o Monte das Oliveiras, chegando em Jerusalém e olhando para a cidade de Jerusalém, Jesus chora: Jerusalém, Jerusalém, não é? Tu que matas os profetas. Ah, se soubesses o tempo em que foste visitado. Né? E Jesus vai exprimindo todo o seu desejo sobre Jerusalém. Tá certo? Portanto, é nesse contexto da longa subida, esta subida de Jesus para Jerusalém, em que está situada essas cenas do segmento, toda essa sessão, teologicamente falando, ela deve ser considerada como lições que Jesus dá aos seus discípulos na perspectiva da sua saída deste mundo. Tá certo? Enquanto sobe para Jerusalém, ele ensina os seus discípulos. É neste contexto, neste caminho de saída deste mundo, nesse contexto, vamos chamar assim, pedagógico, em que ele ensina os seus discípulos, é que se situa essa cena de 9:57 a 62, que é uma cena de seguimento. Então, continuando a leitura, enquanto estavam a caminho, portanto, o caminho para Jerusalém, não é? Alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse ao outro: segue-me. Ele respondeu: permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Certo? Portanto, a questão é a condição para seguir Jesus. Gostaria de dizer que o convite de Jesus, o chamado de Jesus, se dirige a todas as pessoas. Certo? E ele está calcado no seu querer, numa eleição que ele faz porque ele quis. Chamou a si, é o que a gente encontra no Evangelho de Marcos, os que ele quis para estarem com ele e os enviar depois em missão. É um duplo movimento, não é verdade? Estar e de enviar. Chama ao discipulado, ao ensinamento, para depois enviar. Certo? É aí que está o segmento de Jesus. O contexto imediato dessas três cenas de segmento, em que aparece de maneira clara as condições para seguir Jesus, o contexto imediato é a rejeição que Jesus teve na aldeia dos samaritanos. Portanto, que está nos versículos 52 e 56. Jesus é rejeitado, certo?
alguém deve ter ficado com má consciência e corrido atrás, dizendo: olha, eu vou te seguir, deixa que eu te sigo. Eles te rejeitaram, mas eu te sigo. E Jesus diz: ao me seguir, ninguém pode se enganar das condições do meu seguimento. Portanto, é no caminho de Jerusalém e para Jerusalém que as 3 cenas de vocação acontecem. Dizer que é no caminho de Jerusalém que essas 3 cenas acontecem não é uma palavra nem uma expressão jogada ao vento. Isso significa que, de certa maneira, toda vocação cristã, todo segmento do Cristo, está enraizado no próprio mistério pascal de Cristo. Tá certo? É a inserção e participação neste mistério da sua vida entregue, não é? Da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Certo? Toda vocação, e a vocação cristã, é participação neste mistério. Aliás, o nosso batismo é participação no mistério pascal de Cristo. É o que significa ser mergulhado e retirado da fonte. Não é? A vida cristã, ela deve ser vivida como uma Páscoa permanente. Assim, a vocação do discípulo também é uma Páscoa permanente, como nós vou ter ocasião de dizer como condição. A nossa vida deve ser vivida como a Páscoa, onde a vida sempre na nossa existência vence a morte, o bem vence o mal, e assim por diante, não por nossos méritos, mas pela própria graça de Cristo. Portanto, essas 3 cenas de seguimento, não é? Elas têm por finalidade mostrar o que significa seguir Jesus que caminha para Jerusalém. Esta é a finalidade delas. Por isso elas são postas no início do caminho, depois da rejeição na Samaria. A primeira cena que nós ouvimos mostra um homem desejoso de acompanhar Jesus. Eu te seguirei para onde quer que fores. Para isso, ele é convidado, e Jesus o alerta e diz: presta atenção. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele é chamado, não é? Ele é convidado, se quiser seguir Jesus, a abandonar a segurança e o conforto. Porque a vocação cristã é de itinerância. Segurança e conforto. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Desde o seu nascimento em Belém, Jesus leva uma vida de peregrino. De peregrino. Antes mesmo de nascer. Obrigado. Isso é gente que não enxerga, né? Faz isso. Jesus leva uma vida de peregrino.